Eu saúdo os amados com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar uma mensagem esta extraída da Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, capítulo 47, que tem por título A Torrente de Águas Purificadoras. A palavra torrente significa abundância, grande quantidade de água que jorra, uma fonte inesgotável. Vamos estar lendo esse texto e vamos estar junto, através do Espírito Santo, recebendo a revelação desta mensagem que Deus deu ao profeta Ezequiel e que é a mensagem que nós devemos nos atentar, valorizar e buscar, porque, na verdade, a maior dádiva de Deus, o maior penhor de Deus, que foi enviado e nos dado através de Jesus Cristo, é esta água purificadora, esta torrente de água purificadora. E nós vamos entender a importância desta água em nossa vida. Primeiro vamos ler o texto e depois vamos falar desta importância, o quanto nós devemos buscar para termos vida. Diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Este primeiro versículo aqui, nós vemos que é um informativo da onde que a água ela saía. Ela saía por debaixo do limiar do templo e ela vinha do altar. Guarde bem isto, que nós vamos estar falando logo depois sobre quem é o altar e da onde fluía esta água. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis aos do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Gedi até em Eglaim, e haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, seus pântanos, não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá
de alimento e a sua folha de remédio. Falando antes do texto, vamos falar um pouquinho sobre o profeta Ezequiel. Quem foi o profeta Ezequiel? Ele foi um profeta que profetizou na Babilônia. E ele profetizou tanto ali para o povo judeu que estava na Babilônia, também para os moradores de Jerusalém. Ele teve visões e o profeta, ele anunciou essas visões, e essas visões dadas por Deus tinham ações simbólicas, figurativas. E ali Deus usou este profeta com o propósito dele era atingir e trazer o renovo para os pecadores, trazendo o renovo, mais uma vez eu digo, o renovo. Ele foi um homem, um profeta, que mostrou interesse pelo templo de Jerusalém e também ensinou que Deus exige que os seus adoradores vivam em uma vida dedicada a Ele. Então ele está trazendo para o povo de Israel o renovo, pois o povo de Israel, eles perderam a glória de Deus, porque eles viraram as costas para o Deus vivo, o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, e eles profanaram o altar. Devido a isto, o povo agora estava no cativeiro, na repreensão de Deus, porque Deus, ele ama o seu filho, mas ele também corrige. E o que nós temos, você pode me perguntar, o que nós temos a ver com o povo de Israel e com esta palavra? É porque Deus amou o mundo de tal maneira, como está escrito em João 3,16, de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E vida é esta que nós temos eterna através da palavra e do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Somente através da palavra de Deus e através do Espírito Santo nós tornamos ter vida e vida com Deus. E é interessante que no Jardim do Éden, no pecado original, o homem perdeu essa comunhão com Deus, por causa da queda, por causa do pecado. E nós vemos que Deus escolheu um povo, Deus habitou junto com esse povo, instruiu esse povo, o povo virou as costas, isso se deu por longos anos. Teve várias dispensações, e uma delas foi a dispensação da lei, e a lei foi traga para mostrar para o homem os seus delitos, aonde ele estava errando, o que ele deveria fazer para não errar, mas ninguém conseguia cumprir a lei, e aí por isso que vem a dispensação da graça em Cristo Jesus. E nós vemos que o profeta Ezequiel, ele vem trazendo esta palavra simbólica, já apontando para a graça, já apontando para o que Jesus Cristo realizaria e realizou na cruz do Calvário. E nós vemos aqui nesta passagem que acabamos de ler, que está em Ezequiel 47, que esta água saía debaixo do limiar do templo. E no final, a qual nós lemos, fala aqui que essas águas saem do santuário. Então, como eu falei, o profeta, ele trazia a mensagem simbólica. Era uma revelação simbólica, figurativa, do que haveria de acontecer com o povo de Deus através desta água que sairia do altar, a água purificadora, uma abundância de água. E quando isto ocorreu? Isto ocorreu quando Jesus é gerado aqui na terra por obra e graça do Espírito Santo, para trazer para o homem, comprar para o homem com alto preço, que não tinha quem pagasse esse alto preço, porque teria que ser puro, e Jesus veio em obra e graça do Espírito Santo, 100% homem, mas 100% Deus.
E Jesus, ele cumpriu o ministério aqui na terra, e ele sendo homem, ele não pecou, e ele pagou o alto preço para trazer o penhor, o maior presente, que é a presença de Deus atuando dentro da pessoa, daquele que crer. E aí nós vemos que o altar representa a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, ali, ele cumpriu tudo aquilo que o homem teria que pagar o preço pelo seu pecado. Mas nenhum homem foi achado justo para fazer esta missão, esta obra. E Deus, não vendo quem pudesse fazer, ele perguntou: a quem enviarei? Como aquela profecia que Deus, aquela revelação que Deus deu ao profeta Isaías: a quem enviarei? E ali também é simbólico, é a figura. Foi o que se realizou em Cristo. E Jesus, ele se ofertou a vir ao mundo. A palavra, o verbo que é Cristo, se tornou carne. Ele se ofertou, deixou a glória de Deus para vir fazer uma missão para salvar infratores, homens caídos. Ele não veio para justos, nem para perfeitos. Ele veio para uma humanidade distante de Deus. Mas o seu amor é a prova desta missão e o resultado da vitória nesta missão. O seu amor. O amor é a coisa mais excelente que existe, é o amor. E Deus provou seu amor ofertando seu Filho. E ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele pagou o alto preço, sendo justo, não merecendo a morte, se fez pecador, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e ali ele foi ferido, e ali ele foi morto. E do corpo de Jesus Cristo, ali pendurado no madeiro, saía-se o sangue, todo o sangue de Jesus Cristo foi derramado. Significa que ele doou todo o seu sangue para nós. E por fim, já não saía mais o sangue, saía do corpo de Cristo água. E aí que nós começamos a entender que esta água que saía do corpo de Cristo é o que o profeta está aqui, com a simbologia, com a figura desta mensagem, que desta água que saía do corpo de Cristo, simbolicamente, significa o Espírito Santo. O Espírito Santo. Jesus disse assim, quando ele foi assunto ao céu, antes dele ser assunto ao céu, ele disse que ele deixaria conosco, enviaria para nós o Consolador. Ele enviaria para nós aquele que estaria conosco todos os dias. E ele está conosco e é o Espírito Santo. E aí nós vemos que esta água saía do altar. E é interessante que nesta mensagem aponta aqui que havia ali um homem. A Bíblia diz aqui, eu quero fazer menção desta leitura, a qual ele diz aqui, que aquele homem, ele estendeu um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e ele fez passar o profeta. É interessante que o Senhor, ele não obriga ninguém. A palavra que fez passar não é o significado de obrigação, e sim de um convite. Como Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O profeta recebeu um convite para caminhar nestas águas. E é o mesmo que Deus faz para esse convite para todos nós. Porque ele tem nos dado esse penhor, que é o Espírito Santo. E ele convida a mim, a você que me ouve, a caminhar no Espírito Santo, no Espírito de Deus. E o profeta aceitou. O grande problema é que muitos têm rejeitado caminhar no caminho que o Espírito Santo, ele sim, porque Jesus falou que ele deixaria o Espírito Santo como guia para nos levar por um caminho, e este caminho que o Espírito Santo, que é a água vinda, saída do próprio Cristo,
é a única que nos purifica. É a única que nos traz a paz, esta água. Esta água é a única que nos conforta. Momentos difíceis, de perda de um ente querido, seja momentos atravessando conflito dentro da família, seja momentos, seja qual for a dificuldade, o Espírito Santo é o único que consegue fazer com que a pessoa receba um bálsamo, um refrigério. Em momento de doença, em momentos de dificuldade, recebe um bálsamo e a confiança e a certeza que a vitória é certa, independente se o resultado for a morte do corpo físico, porque ele nos levará, esta água nos levará sempre a Cristo Jesus, que traz os mortos, traz dos mortos daquela situação, a vida. Ele é o único que ressuscita, é o único que dá vida. Então, não existe arguilhão, não existe arma contra mais o ser humano que está vivendo no Espírito de Deus. Então, o convite foi feito e ele andou 1000 côvados e a água batia no seu tornozelo. E ele foi convidado a andar mais 1000 e ele se deixou ir mais 1000 côvados e a água batia no seu joelho. E nós vemos que o profeta vai permitindo andar com este homem, oh glória, e ele vai sendo banhado. Depois a água atinge o seu lombar. E é interessante que cada vez nós caminhamos com o Espírito Santo, o prazer que ele nos traz, nos faz sempre estar em gozo, em alegria, em paz de espírito. Nós nos sentimos tão bem, as angústias saem e Deus nos dá o refrigério. E depois, por fim, ele percebe que nos últimos 1000 côvados, o rio, as águas eram profundas e não tinha possibilidade dele se mover a não ser a nado. E ele se deixa ser guiado por este homem. Ele já agora não anda com seus pés no fundo do rio, mas este rio que o leva. É interessante isto. O Espírito Santo tem que ter o domínio sobre nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando o Espírito Santo de Deus, ele tem a abundância dele, vem nos dominar, é aí que nós vemos a vitória completa. Foi aí que ele viu, de um lado e do outro lado do rio, à margem, árvores frutíferas, árvores que as suas folhas era para cura, remédio. E assim é a presença de Deus em nossa vida. Ele nos traz cura, ele nos traz paz, ele traz a restauração. É o único que restaura o homem, é Jesus através do Espírito Santo. E aí esse texto vem trazendo esta mensagem da grande dádiva, do grande penhor conquistado na cruz por Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Negar o Espírito Santo, deixar de valorizar o Espírito Santo na vida, é deixar de receber a salvação, é deixar de receber a cura, é deixar de receber a paz, porque ele é o único guia que nos leva a estarmos nos alimentando das bênçãos que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. E nós vemos que também Joel, esse também é um profeta que Deus usou também, profetizando para Israel e para a igreja, que nós somos israelitas de Cristo através do sangue de Jesus Cristo e pela fé, ele também profetiza também sobre esta grande dádiva, que é a promessa do derramamento do Espírito. Porque se o Espírito de Deus não mora em nós, não está em nós, nós somos uma casa vazia. Mas Jesus Cristo, ele conquistou para Deus as casas aqui na terra, e ele, através do seu sangue, ele purifica essa casa, dá uma faxina nessa casa, que é o homem, que só o sangue de Cristo nos purifica, nos faz ser limpo, para que o Espírito Santo habite em nós. Porque o Espírito Santo só habita em templo limpo. E como que nós nos tornamos limpos? Quando nós confessamos nossos pecados.
quando nós nos arrependemos e deixamos. Quando nós fazemos nossas orações e mudamos nossas atitudes. Os nossos pés são lavados. Quando nós andamos na direção certa da palavra de Deus. Então somos purificados. Somos pecadores arrependidos e transformados em casa, em habitação do próprio Deus. E Deus habita em nós através do Espírito Santo. E o profeta Joel profetiza assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Ele continua chamando: vinde a mim, vinde a mim. E nós vemos que através de Jesus Cristo, e aqui o profeta ele está trazendo uma mensagem figurativa, a mensagem profética do que haveria de acontecer na vinda do Filho do Homem, que veio para nos trazer o Espírito Santo e nos trazer esperança. Você vê aqui no texto que fala: vossos velhos sonharão. Você vê que o sonho normalmente aqui na terra é para os jovens. Os jovens que sonham em casar, os jovens que sonham em construir uma casa, os jovens que sonham em conquistar o seu bom emprego, os jovens que sonham. Os velhos são tendenciosos a estarem já no final da idade e não ter mais sonhos, só pensar às vezes na morte, em viver aquela vida. Mas com o Espírito de Deus em nossas vidas, os velhos continuarão tendo o sonho como se ele fosse jovem. Ele não perde o vigor, ele não se cansa, porque no espírito não há canseira, não há fadiga. Você não perde o sonho, você não fica em depressão, em angústia: vou morrer, porque o Espírito de Deus está em você. Então você vive uma vida saudável, como se fosse um jovem de 18, 19 anos. Então você vê aqui a função do Espírito Santo de trazer para o homem, mesmo na velhice, a certeza. Nós vemos quantas pessoas na Bíblia Sagrada, até no Velho Testamento, que não perderam esta fé, como Abraão, com 100 anos de idade. A sua esposa não tinha mais o ciclo para ter filhos, já tinha passado os anos, e ele tinha certeza, e com 100 anos ele foi pai. E ali nasceu Isaac. Nós vemos o que Deus... Tem várias passagens bíblicas de pessoas já de idade que creram no Senhor e Deus realizou. Nós vemos o próprio Caleb. Caleb já está com 85 anos e ele diz: eu tenho o mesmo vigor, a mesma força. Moisés falou que Deus haveria de me dar e eu vou conquistar. E ele, com aquela fé, cheio do Espírito de Deus, ele foi e venceu. Então você que está já com a sua idade, não perca a fé, seja cheio do Espírito Santo e saiba que tem ainda sonhos para você e realizações desses sonhos. E diz mais: os jovens terão visões. Por que a importância dos jovens ter visão? Nós vivemos uma sociedade a qual o mundo oferece para os jovens muitas coisas mesmo, e aparentemente são boas, mas essas coisas são passageiras. E aqui o texto está falando que o Espírito de Deus dará visão, mas é uma visão espiritual, e enxergar que os prazeres momentâneos, eles não satisfazem, eles são passageiros, mas que a presença de Deus em nossa vida nos remete a ter uma visão para a eternidade. Então os jovens precisam ter estas visões, ou seja, esta visão do futuro em Cristo Jesus, que há uma pátria, que há um lar, que há um lugar de delícia, que lá é um lugar que ninguém envelhecerá, não haverá morte, não há
Lá é um lugar de delícia, lá é um lugar de prosperidade eterna. Então é esta visão que o Espírito Santo dá aos jovens, para que eles possam negar as coisas deste mundo presente, que transgride contra a vontade de Deus, e manter o foco de estar servindo ao Senhor, sabendo que dias melhores, ou seja, a eternidade, lhe aguarda. E diz mais o texto, que ele, aqui em Joel, diz que ele derramará esse Espírito sobre toda a carne, sobre os servos, sobre todos, sem acepção. E diz mais que todos que invocar o nome do Senhor, todos que invocar, será salvo. Então, não importa a situação que você vive, invoque o nome do Senhor, busque o Espírito Santo, busque o Espírito Santo. É Ele que nos revela, é Ele que nos fortalece. E aí nós vemos, agora em Atos capítulo 2, nós vemos que após o derramado Espírito Santo, ali onde todos estavam reunidos, buscando ao Senhor, porque Jesus diz, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, porque Jesus Cristo, ele conquistou na cruz, e quando ele é assunto ao céu, ele sobe para o céu, ele diz, ficai lá buscando, porque vocês serão cheios. O texto diz que a casa ficou toda cheia, mas é interessante nós falarmos aqui que a casa que ficou cheia foram as pessoas. Não é o templo, as paredes, não. É as pessoas, porque realmente a casa que Deus escolheu para encher do seu Espírito sou eu, você, é todo aquele que crê. Vê que Davi quis fazer uma casa para o Senhor e Deus deixou claro para ele, eu não habito em casa feita por mão de homens. Já levando o conhecimento do rei Davi que a casa que ele habita somos nós. E aí Pedro, ali observando que as pessoas ficaram atônitos com aquilo e muitos estavam medindo, falando que eles estavam embriagados, ele então faz um discurso que está aqui na palavra do Senhor, em Atos capítulo 2, nós vamos estar fazendo menção, diz assim o versículo 14 em diante. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus e todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando. Sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós vemos como é interessante aqui o apóstolo Pedro, ele faz menção do todo o texto profetizado, que foi profetizado pelo profeta Joel. E aí ele chama a atenção do povo israelita, ainda mais diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então Jesus, ele veio, e quando ele chegou aqui, ele veio trazendo a cura. Assim como nós vimos na mensagem que lemos em Ezequiel 47, que esse rio, a margem desse rio, havia árvores, e ali aquelas árvores eram para cura, para remédio. Jesus Cristo é a árvore da vida. Jesus Cristo é a árvore da vida. Então ele veio trazendo cura, ele veio repreendendo as enfermidades, veio expulsando o demônio, ele veio trazendo tudo que o homem precisa em cada área. Um precisa de libertação, um precisa que seja liberto, está sendo atormentado. Outros precisam de uma cura física, outros precisam da libertação da alma. E Jesus é o remédio, essa árvore da vida que dá a cura
a todos que crêem nele. A todos que crêem nele. E ele está falando aqui que Jesus, ele veio fazendo isso. Aqui ele fala mais, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós os mataste, crucificando-o por mão de iníquos. Então, esta árvore, Jesus Cristo, ele veio trazendo isso tudo, e o que fizeram? Mas havia também um plano de Deus, porque Jesus foi morto por causa do plano, ele que se entregou. Porque não tem como alguém matar, crucificar, ter força contra Deus. Deus basta uma palavra, ele destrói todo mundo. Mas ele veio por amor. Então ele permitiu ser crucificado e ele pagou um preço em nosso lugar, dando a sua própria vida por resgate de nós. É por isso que a nossa defesa é essa, de todos que crêem nele, que o inimigo pode te condenar, mas quando você está em Cristo, Jesus se apresenta. E aí quando Jesus se apresenta como advogado, ele fala, eu paguei o preço no lugar deste que é infrator, porque ele crê em mim, eu peguei os defeitos dele, peguei para mim, e peguei a minha virtude e dei para ele. Então nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus, porque Jesus, ele pagou o preço da dívida. E aí diz mais o versículo 24, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então a morte, ela tem um arguilhão, esse arguilhão da morte, que através do pecado, a lei do pecado, ela condenou todos à morte. E a morte, para nós, ser humano, é a arma mais poderosa e destrutiva, porque o homem não foi feito para morrer, mas Jesus, ele venceu, tirou de nós esse arguilhão da morte. A morte não tem poder mais sobre nós, porque ela perdeu todo o poder quando ela executou um homem justo. E Jesus Cristo, então, venceu a morte, venceu Satanás. Então, em Cristo Jesus, nós temos o mérito dele em nós. O que ele recebeu de Deus, ele presenteou para nós. Isto se chama graça, favor imerecido. Então, o que nós devemos fazer? Aproveitar esta oportunidade com toda a nossa alma, com todo o nosso vigor, e permitir que o Espírito Santo nos envolva, que o Espírito Santo esteja conosco, que a palavra de Deus venha nos transformar, a nos levar pelo caminho da obediência em viver na presença de Deus. Sendo assim, vivendo na presença de Deus e obedecendo a sua palavra, nós estamos habitando em segurança, como está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós temos descanso em Cristo. Ele é o único que trouxe o descanso para nossas almas. Então fique com esta palavra, seja cheio do Espírito Santo, e é através da obediência, é através de crer, é através de você ter a fé, e ele concede a nós a maior dádiva, e esta dádiva é o maior presente, o maior penhor, que é a presença de Deus em nossas vidas. E nós estamos aguardando com fé o grande dia do Senhor, que virá nas nuvens do céu, e os mortos que estão em Cristo Jesus, aqueles que creram nesta mensagem, que morreram, ressuscitarão primeiro. E os vivos que estão cheios do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, estando nesta água, também será transladado. E junto ali no céu de glória, transformado em um corpo glorioso, viveremos com o Senhor para todo sempre. Você está afastado do caminho do Senhor, que esta mensagem possa tocar em teu coração e você possa voltar à presença do Senhor. Nada está perdido. Nada está perdido. Basta você voltar, porque tudo que Ele tem para você está com Ele e é seu. Basta você voltar. Ele não lança em rosto, Ele perdoa os pecados e purifica e dá uma nova vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.